Cristiane Bedini, bem-vindo ao podcast Congresso Agir 2024. Uma honra te receber aqui. A gente sabe como que você acrescenta para esse setor, né? Você que é acadêmica desse tema e também é professora, né? Ajuda a disseminar. E eu vou contar com você aqui para esclarecer vários pontos para os nossos... Eu vou falar telespectadores, mas pode ser ouvintes, né? Já que a gente está num podcast aqui. Bem-vinda. É verdade. Obrigada. Bom dia. Eu que estou super feliz de poder contribuir, de poder bater esse papo com vocês e ajudar, como você falou, em trabalhar sobre essa matéria, fazer ela mais simples, fazer ela mais interessante. E, portanto, mais utilizada. Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Então, o seu tema é governança corporativa e compliance, desafios e melhores práticas. E eu já vou começar exatamente por aí, que eu queria que você descrevesse essa relação da governança corporativa e do compliance nas organizações hoje, atual, porque a gente sabe que esse é um tema que ele vem, né? E hoje mudou tudo, é diferente e a gente precisa, as organizações de pequenas, médias a grandes, precisam ter contato e aplicar isso na prática, não é assim? É. E ainda é mais profundo, porque se a gente pensar, é claro que eu não vou falar de história aqui, mas um ponto importante para entender. Governança corporativa já existe desde que a primeira empresa foi criada na história. Na história. O que a gente está falando agora é de boa governança. Melhor governança. Daí que é essa história da gente falar boa governança, melhores práticas. A gente fala melhores práticas em relação a quê? Melhor é um comparativo, né? Sim. Você está comparando com outra coisa. É o que se fazia anteriormente numa estrutura de governança que era pautada em outros valores, em outras prioridades. Né? E não dá para falar de governança corporativa sem falar de compliance. Por isso que a relação que você comenta sempre foi muito íntima. Intrínseca, né? Muito. Não dá para falar de uma coisa sem a outra. Imagina que você tem a governança corporativa como um conjunto de normas, um conjunto de regras internas, um conjunto de políticas, de formas de controle, de organização das pessoas dentro da empresa. Pensa em um sistema. Esse sistema, então, todas essas políticas, as normas, as divisões de tarefa, elas são engrenagens, tá? Ok, gostei. Aí, essas engrenagens, elas têm que girar azeitadas. Sim. Quem garante que essas engrenagens estão girando bem? Compliance. Então, o compliance que vai olhar para essa estrutura de governança, essa estrutura de uma gestão mais profissionalizada, com outras pautas corporativas, aí ela vai olhar e falar assim, nossa, está funcionando bem, ou não está funcionando bem. Então, o poder do compliance, o primeiro deles é um poder de observação. Compliance observa. Ele não existe no vácuo. Compliance em relação a quê? A gente pode dizer que ele regula. Ele regula. Ele complementa a regulação, né? Porque a governança corporativa, ela é uma forma de autorregulação. É a empresa se regulando. É um código de ética. É uma política de uso de mídias. Tudo isso é o quê? Regulação. De uso de copo. De uso de copo. E aí tem uma curiosidade que a gente às vezes vê programas que as pessoas estão falando bastante dessa forma, né? Robusto de governança corporativa. Isso mais atrapalha ou contribui para um bom processo de compliance? Olha, eu, Cris, não curto usar essa palavra, mas eu uso muito mais para explicar do que dizer que é para ser assim. Diz assim, não, os programas de compliance, as estruturas de governança, elas têm que ser robustas. Isso, para mim, não é Vamos fazer uma receita. Vamos fazer um corte aqui pra gente explicar para as pessoas o que isso quer dizer. Porque às vezes a gente escuta falar, mas na prática não sabe o que significa. Por que eu digo, né? Robusto não é necessariamente efetivo, não é um case de sucesso. Porque quando você diz robusto, nesse contexto de governança e compliance, o que eu quero dizer? Você tem várias normas, vários códigos, várias pessoas olhando os controles, questão de pagamento, você tem 3 pessoas que vão aprovar antes do pagamento ser liberado, você tem toda uma dinâmica específica em relação a presentes, entretenimento, você vai almoçar com o cliente, você brincou do copo, né? Como é que você usa o copo, como é que você usa a impressora. Então, isso tem política para tudo, é muita política. Isso funciona? Então, o fato de ter muita política talvez, pode criar um gatilho de descumprimento. Pode criar um gatilho de descumprimento. Isso já é sabido. Então, o que a gente busca hoje é a mudança atual. Talvez o ideal seja menos políticas
E mais educação em relação a essas políticas. Qual é a forma que você diz às polícias? Puxa, o nosso código de ética e conduta é muito robusto. Tem 65 páginas. Nossa. Tá bom. Você vai fazer o que com ele? Como é que você vai conseguir educar uma pessoa, né, em 65 páginas? Porque, na boa, ela tem que trabalhar também, né? Ela tem que trabalhar. Então, a efetividade vai nessa linha. Robustez dá essa ideia de peso, de muita burocracia. Você acha que esse pode ser um dos principais desafios que as empresas, né, que as corporações têm para implementar uma governança corporativa que realmente dá um impacto no compliance? Sim, é customização, é razoabilidade. Você vai fazer uma consultoria numa empresa, uma indústria familiar. Pronto. Uma metalúrgica familiar, siderúrgica. Você vai implementar o programa de governança da Gerdau? Porque às vezes tem o pessoal que chega e fala assim, olha, faz tudo isso aqui que vai dar certo. Lá dá certo, né? Lá dá certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque você tem que olhar para a estrutura, o que de fato essa empresa precisa. Então, pensando com essa questão de customizar a governança, claro, trabalhando com os fundamentos, que fundamento chama assim, né? Imutável. Você funda e o resto você customiza. Eu acho que sim, pode trazer uma efetividade maior. Dentro disso, a gente pode dizer, então, Cristiane, se eu me corrija se eu estiver enganada, né? Que dessa maneira é que a gente vai conseguir eleger quais são as melhores práticas para cada empresa, para a sua empresa, para que isso dê certo, para que isso rode bonitinho. Exato. Quais são as melhores práticas nesse momento? Mas a gente tem outras melhores práticas que têm que ser implementadas, porque está todo mundo falando sobre isso. O tem que é difícil, né? Então, o importante não é que você não vai aplicar, é que nesse momento, considerando o risco, porque tudo que a gente está falando aqui, tem um letreiro aqui acima da gente piscando, risco. Tem que sempre pensar em risco. Qual é o risco da sua atividade? Qual é o risco do seu negócio? Qual é o risco das suas relações? Tudo é risco, risco, risco. Então, se você pensa, bem, dá para implementar essas melhores práticas para a gente nesse momento, porque o nosso risco hoje é esse. Só que isso muda, é dinâmico. Então, mais para frente, a gente vai se preparando e vamos, então, absorvendo novas práticas que vão se tornar essenciais para o nosso negócio. E isso é importante, né, fazer por etapa, porque além disso, né, de avaliar o risco, avaliar a cultura, a gente ainda tem que avaliar como é que os marcos regulatórios, né, o que regula a atividade se coloca, né, porque tem mudança. Eu já conversei com pessoas que fizeram lá, implantei a governança corporativa partindo do risco e olhando aqui para a lei. E agora mudou tudo. Existe isso? Existe. Só que quando a gente pensa, né, se a gente puxa, sei lá, vamos fazer um corte de setores, eu vou olhar para compliance anticorrupção, vou olhar para compliance isso legal. Impacta, né? Tudo que você estruturou. Compliance regulatório. Só que essa parte do legal compliance, né, o compliance jurídico, digamos assim, que olha muito para a lei, olha muito para o regulatório de modo geral, ele é, claro, desafiador, assim como é a atividade jurídica de modo geral, porque as leis vão mudar. Agora, o que vai dar um colchão bom para essas mudanças mais dinâmicas? É já ter incutido um modelo, um mindset para que, olha, as coisas mudam. Então, não adianta a gente ficar com esse espírito de, acabou. Projeto de governança e de compliance, eu digo que não é filme. Não tem começo, meio e fim. É seriado. São temporadas, sabe? Grey's Anatomy. 35 temporadas. É interessantíssimo você colocar dessa maneira, porque daí vem a questão da cultura organizacional. Porque é essa forma, desse mindset, essa forma de pensar que você diz, tem que fazer parte da cultura organizacional também. Não é só a forma como você vai estruturar a governança, ou o que da governança está valendo naquele momento. Sim. Mas essa forma de pensar tem que estar na cultura também. Sim. Empresas são compostas de pessoas. Entendi certo? É isso mesmo. Empresas são compostas de pessoas. Pessoas são complicadas. Pessoas levam os seus valores próprios, que vão se combinar de alguma maneira ou vão conflitar com os valores organizacionais. O tempo todo, são pessoas tomando decisões o tempo todo. Num relacionamento a dois já dá pepino, né? Exatamente. Você imagina numa empresa. Muito. E aí tem que pensar, bem, eu estou numa estrutura empresarial que é formada por pessoas tomando decisões em nome dessa estrutura.
em nome dessa organização. Então, essa organização ela tem uma cultura. Então, como você vai criar? Porque eu digo que também que compliance é cultura. Sim, total. E a ética está para além do compliance. Então, não Ela é a adianta base. você falar de compliance. Nada do que a gente está falando aqui vai funcionar se não houver um pensamento ético da empresa e das pessoas que trabalham, dos colaboradores, todo mundo todas que as partes relaciona. interessadas, exatamente. Mas de fato, a questão de construir cultura é também um movimento dinâmico, porque nem todas as unidades vão estar ali o tempo inteiro, tem rotatividade, né? E aí a gente volta lá no início que você disse, né? Que, aliás, você é professora, precisa de um trabalho educativo, para que a pessoa sinta, né, eu pertença. Por mais que talvez aqueles valores não sejam dela hoje, mas ela pode aprender. Ah, perfeito, isso que você falou, a sensação de pertencimento. A possibilidade de fazer com que as pessoas se sintam parte de alguma coisa, isso é motivador. É um gatilho, é um incentivo positivo para que as pessoas façam mais as coisas certas. Eu queria que você desse um exemplo disso, assim, de algum case de sucesso que você trabalhou, ou fez uma consultoria, né? Em que houve essa junção, né, integral da governança com o compliance e deu certo e as pessoas estão seguindo, se reinventando. Tá, um exemplo de startups, por exemplo. Então, se a gente pensar depois na área familiar, porque se a gente é interessante tentar trazer isso para a área da saúde, né? Sim. E na área da saúde a gente tem grandes estruturas nesse ecossistema da saúde e que inclui muitas empresas familiares também. E empresas começando, tecnologia em saúde é uma super tendência e os grandes estão se unindo com os pequenos para fazer isso. Então, se você pensa uma startup que tem uma solução de tecnologia na saúde, pensa isso, né? Para um exame laboratorial, uma imagem específica, um exame à distância através de inteligência artificial. E uma empresa dessa, se ela não tiver governança e compliance, um grande laboratório, um grande hospital, né, não vai querer contratar. Então, muitas vezes eu já cheguei e os caras tinham, assim, uma solução muito boa, mas eram completamente desorganizados. E é muito difícil, né? Pensando na Unimed, né, uma empresa que eu vou usar a palavra multidisciplinar, né, e atua dentro da área de saúde de várias formas. É complicado. E é por isso que a gente está aqui hoje, para que a gente possa educar o mercado, educar as pessoas, né, e ajudá-las. Eu acho que o primeiro exemplo nessa parte, por exemplo, de startup na área da saúde, por diversas vezes, pega o pessoal jovem, quer fazer dar certo, mas faz tudo no susto, faz tudo... E aí, quando você vê, não tem uma estrutura, não sabe a questão da decisão, não se organiza, sabe? Não tem controle nenhum. Mas como é que você faz esse processo? Como é que está registrada essa proteção? Não sei. Não sei. O amigo disse que fez assim na dele. Entendeu? Mas aí quando vem o investidor, e eu tenho esse olhar, porque eu tô dos dois lados. Às vezes eu tô do lado do investidor e às vezes eu tô do lado da empresa que vai receber o dinheiro. Então eu falo, gente, o investidor vai olhar para vocês e ele vai perguntar, vocês precisam disso. Aí você vai percebendo, é muito bonito quando você vai mudando, quando você tá numa reunião e o cara fala assim, gente, assim não pode fazer, vai ter que passar por aquele processo de aprovação antes. Aí eu falo isso. Pronto. Isso você vê que a cultura está crescendo, sabe? Ah, não vamos fazer aquele negócio não, tem que passar para ver se está tudo certinho, para ver se está documentado. É muito, muito legal. Cristiane, Bedini, para a gente se despedir, eu queria que você deixasse um conselho para quem está começando agora ou para quem já está aí com o seu processo em desenvolvimento. Não pensar em governança e compliance como um pedágio. Pensar como algo mais leve, pode ser leve. Se fizer parte do negócio, gira naturalmente, eu garanto, sabe? E se preocupar bastante dentro da equipe, das pessoas. Comportamento das pessoas é valioso demais. Então, se você consegue modular esses comportamentos, você consegue fazer uma coisa bem legal. Obrigada, Cristiane. Obrigada a vocês todos. Obrigada, querida.